Queria avançar um pouquinho no tempo e voltar à época da nossa Constituinte de 88, da qual o senhor participou, como disse aí, em conversas, enfim, como testemunha e como protagonista. Em audiências públicas também, a convite deles. Também formalmente. Queria que o senhor resgatasse qual que era a expectativa que a sociedade e os juristas tinham nessa época para o Brasil do futuro e perguntar se o remédio aplicado pela Constituição e a dose foram corretos e se chegamos a consumar a expectativa que tínhamos naquela época. Veja o seguinte, eu entendo que houve dois aspectos para compreendermos aquele movimento. Todos nós queríamos uma Constituição para o Brasil, uma Constituição que mostrasse um Brasil do futuro. E, naquela época, ainda havia uma reação muito grande contra os militares e uma tentativa quase de um grupo de esquerda pretendendo que o Brasil seguisse mais a doutrina, digamos, de esquerda, socialista, marxista, etc. Quem era esse mas grupo? que não predominou na Constituição. Quem era esse grupo? Sindicalistas? Eu diria, também houve a discussão de uma república sindicalista, etc. Mas tudo isso não prevaleceu. O que prevaleceu foi, à medida que os trabalhos... Como é que começou? Fizeram a eleição para relator e o presidente Bernardo Cabral ganhou de Fernando Henrique para relator e Ulisses Guimarães foi eleito presidente. Ulisses era um homem... Ele chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo na época, porque ele era parlamentarista e tentou implementar o parlamentarismo. Mas naquela época o que aconteceu de interessante, Bruno, foi o seguinte. Quando se decidiu que o Brasil, que a Constituição ia ter 8 comissões e 24 subcomissões distribuídas, o que nós vimos? As diversas correntes foram se distribuindo pelas comissões, aquelas que consideravam mais importantes. Por exemplo, ordem econômica. Quase todos, senadores, deputados, que eram conservadores, foram para a ordem econômica. Se nós pegarmos a subcomissão da ordem econômica, eu fui convidado por Delfim Neto, que presidia a comissão para uma audiência pública, expor minhas ideias lá. Roberto Campos, todos aqueles que tinham essa mentalidade ficaram na Comissão da Ordem Econômica. Nós tivemos uma ordem econômica muito mais liberal do que todas as constituições do Brasil. Por exemplo, o princípio da livre concorrência nunca houve em nenhuma Constituição anterior. Em compensação, o pessoal da esquerda foi para o título 8º da ordem social. Então, quer dizer, houve uma distribuição de forças de quando o trabalho das 24 comissões, subcomissões, foram para as 8 comissões, das 8 comissões para a comissão de sistematização e foi para o plenário, em que o Roberto Cardoso Alves criou o Centrão, se rediscutiu a matéria para se colocar efetivamente. E aí houve a composição natural. Se procurou dar uma Constituição que foi uma Constituição liberal, de um lado, e uma Constituição em que o social teve também importância muito grande. Mas deixou-se de lado aquilo que se pretendia no início, o grupo, nós vamos ter que voltar, temos que fazer uma Constituição de esquerda, socialista. Isso não aconteceu. Agora, o que ocorre? Para chegar a essa forma, houve negociações. E nessas negociações a Constituição foi sendo, digamos, uma contribuição de adiposidade para a Constituição. Começou a ter disposições que não tinham nenhum conteúdo constitucional, exclusivamente para uma questão de acordo. Eu chegava para você e disse, olha, eu tenho essa emenda, você apoia a minha, eu apoio a sua. Esse trabalho, por exemplo, o artigo 242, parágrafo 2º, diz o seguinte, Colégio Dom Pedro II vai ficar no Rio de Janeiro. Isso como disposição constitucional. Por quê? Porque tinham medo que fosse desaparecer um colégio de governo, se colocou contra, evidentemente, assinaturas. E aí, nós tivemos a Constituição com as seguintes características. E com isso eu termino a resposta, que ficou um pouco longa, que é a seguinte, Bruno. Uma Constituição que na espinha dorsal é muito boa, isto é,
equilíbrio de poderes, poderes com competências exaustivamente declaradas, poderes, inclusive, que cada um deveria respeitar o outro, que vínhamos de um regime em que o executivo mandava sobre os outros dois. Não um judiciário que sempre tiveram respeito, mas através de decretos-leis sobre o legislativo. E passaram a ter uma enunciação de direitos individuais, sociais, etc., como nunca houve em nenhuma outra Constituição do Brasil. Então, apesar da adiposidade, a espinha dorsal dessa Constituição é boa. Basta dizer que as modificações que estão sendo feitas, tantas emendas, 120 emendas aproximadamente, são essas modificações não alteram aquilo que está no texto constitucional. E aí é que está a minha corrente doutrinária contrária do Supremo Tribunal Federal. É que eles teriam que respeitar isto. E vou mais longe. É uma interpretação que eu sempre pus nos primeiros livros que eu interpretei a Constituição, nos primeiros volumes dos nossos comentários da Constituição. Eu comentei o título 5º por inteiro. O título 4º declara o seguinte: da organização dos poderes. O título 5º declara o seguinte: da defesa das instituições democráticas e do Estado. E o que diz o título 5º? Estado de sítio, Estado de defesa, Força Armada, Segurança Pública. O que nós chamávamos naquela ocasião? Esse título 5º era o regime constitucional das crises. Se no momento esse equilíbrio de poderes estivesse pondo em risco a democracia, de tal forma abalado numa crise que saísse, teria que ser acionado o título 5º. E no diz respeito ao artigo 142, que houve uma interpretação absolutamente distorcida do que eu sempre escrevi desde 1989. Quando se diz que as funções das Forças Armadas, defesa da pátria, garantia das instituições e, por solicitação de qualquer poder, repor a lei e a ordem, só poderia ser acionado o 142 se numa divergência enorme um dos poderes pedisse às Forças Armadas para repor naquele ponto. Vamos admitir, por exemplo, esse caso do Daniel Silveira. O Supremo manter, o Legislativo dizer eu não quero que continue, o Supremo disse mais vai continuar. Continuar o quê? O inquérito? Continuar a prisão? Prisão. Vamos admitir que o Congresso disse eu não quero que ele seja preso. Solte. O Supremo disse não solto. E fosse lá, a função da Força Armada seria apenas dizer solte. Repor a lei e a ordem naquele ponto. Sem desconstituição de poder. Sem golpe, sem nada, nem poderia, porque se a função é repor a lei e a ordem, não é romper a lei e a ordem, que é o que está escrito lá, e foi discutido isso, se pegar os anais da Constituição, foi discutido dessa forma. E eu é que depois elaborei uma teoria, a partir daí, dizendo, mas se for o Poder Executivo a pedir, o presidente não pode ser o chefe das Forças Armadas. Então, sem estar isso escrito na Constituição, eu sempre defendi o ponto de que nem o ministro, nem o presidente, nem o ministro da Defesa poderiam repor a lei e a ordem por serem parte do conflito que está lhes solicitando. Teriam que ser as Forças Armadas uma força de Estado, como aquele que, pelo Constituinte, foi declarado como defesa das instituições democráticas. Mas pontual a interferência, só para aquele ponto. Mas na sua interpretação, então, o chefe do executivo não pode solicitar? Porque ele é o chefe? Não, ele pode solicitar, mas se ele solicitar, ele não pode participar da decisão. Ele é parte do conflito. Quem decidiria, então? Seriam as Forças Armadas, os comandantes. Os comandantes são comandantes das Forças Armadas. Ele solicita e acata o que for decidido. Vai ter que acatar o que foi decidido. A partir daí, ele já não comanda. Essa é a minha doutrina. Porque o que eu expus nos livros é o seguinte, não é possível falar qualquer dos poderes, se for o Poder Executivo, ele vai decidir
e ele está solicitando. Se ele está solicitando, ele não pode decidir. Eu considerei como uma interpretação lógica. O 142, uma interpretação pontual. Certa vez, até numa das aulas que eu dou, sou da Escola do Estado-Maior do Exército há 33 anos, me fizeram a pergunta qual é o dispositivo entre esse dispositivo e o momento 50 e 64. Se lá houve um rompimento da lei. E aqui eles só poderiam atuar para repor a lei, não para romper, jamais para rompimento. E o que houve, a interpretação que se deu há algum tempo atrás, foi que haveria rompimento e tal, o que era uma interpretação absolutamente desavisada, sem nenhum sentido constitucional, e que absolutamente eu nunca disse, basta ler os meus livros, desde 89.